Bem-vindos ao programa Business RS, o seu programa de negócios na TV. Muito obrigado por estarem sintonizados aqui conosco para uma conversa sempre especializada em negócios. No programa de hoje, recebemos a CEO da Fábrica de Histórias, gestão da inovação e especialista nas novas ferramentas do mercado empresarial, o Storytelling e o Design Thinking, Adriana Galli Velho. Para ficarmos por dentro do bate-papo, vem aí o quadro Entrando no Assunto. Todos temos uma história para contar e é através delas que criamos laços, identificações e vínculos. Mas será que todos sabemos contar uma boa história? O poder das narrativas dentro do mundo dos negócios é capaz de diferenciar quem domina um assunto e quem não domina. Em tempos digitais, onde estamos sempre nos comunicando com todos, mais do que nunca é preciso saber o que se fala e como se fala. É aqui que entra o poder de saber contar uma história. No ambiente corporativo, é preciso trabalhar o convencimento, seja do empresário ou do líder, para orientar a sua equipe e mostrar firmeza, ou do colaborador para passar a seus superiores que têm condições de exercer qualquer função ou tarefa. Assim como o programa Business RS reconhece que, embora estejamos em constante evolução, os negócios seguirão sendo realizados por pessoas, e é esse o caráter humanista que não se pode perder. Em tempos de disruptura, transformação digital, as novas ferramentas prometem intensificar o mercado, o que só deixará as características humanas mais necessárias. Além de uma tarefa automatizada e substituível, é preciso representar algo em um todo. É preciso ser único, e é aqui que uma boa história te auxiliará. Para entendermos um pouco mais da importância que a Fábrica de História traz ao mercado, é hoje que o papo é com Adriana Galli Velho. Vem falar conosco de negócios. Ela é empresária, CEO da Fábrica de Histórias, gestão da inovação e especialista nas novas ferramentas do mercado empresarial, o Storytelling e o Design Thinking. O programa Business RS de hoje tem a honra de receber Adriana Galli Velho. Olá, Adriana. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem, um prazer enorme ter você aqui conosco. Prazer é meu, agradeço o convite, muito bom estar aqui. Falar sobre assuntos tão interessantes, eu falava contigo nos bastidores que estou louco para fazer os teus cursos. Para começar, os nossos telespectadores provavelmente vão querer saber o que é storytelling e o que é design thinking. Então, é muito interessante porque quando a gente começa a aplicar, né, essas abordagens e ferramentas, a primeira pergunta é por que esses nomes são em inglês, por exemplo, né? É muito difícil a gente traduzir num conceito pequeno, né? Como storytelling são as narrativas, contar histórias, a arte de contar histórias, né? É muito mais, né? Ele é muito maior do que isso. Então, o storytelling, claro, é a contação de histórias, são as narrativas, mas ela é estratégica. Ela trabalha com o empoderamento das pessoas e das marcas a partir das histórias que acontecem nesse campo, né? E o Design Thinking é uma abordagem que vem do design, que ajuda a solucionar problemas para trazer inovação. Então, o Design Thinking, na verdade, ele se constrói a partir de um pensamento do design, né, e do designer, que comumente era falado como natural, isso, dentro do meio, e acabou sendo cunhado, né, como um termo, trabalhando a abordagem mais comercialmente para ser usado no mundo do trabalho. Que legal. Adriana, me diz uma coisa, na história da humanidade, né, nós sabemos que as histórias foram muito usadas, né? Um dos maiores contadores de história foi Jesus, né? O livro mais lido até hoje, de todos os tempos, é a Bíblia. E a gente nota também que essa abordagem ela se intensificou aqui no Brasil nos últimos anos, né? Isso veio realmente lá dos Estados Unidos, quando isso teve uma implantação mais forte aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil.
Pois é, as histórias, na verdade, a gente tem isso gravado como uma memória, né? A gente sabe desses fatos todos porque isso teve um registro, então ela é muito importante para a gente conseguir construir memória das coisas. Então, como mesmo tu falaste, essa questão de a gente ter desde o tempo das cavernas, né? Aquelas pinturas rupestres que acabam nos dando elementos históricos, e isso veio para o mundo da mitologia. Então, a gente tem alguns autores que começaram a trabalhar o storytelling, trabalhando a construção e observação de padrões nas narrativas. Então, a gente tem o primeiro um russo, que é o Prop, que viu esse padrão nas narrativas das histórias russas, passando depois por um grande autor do storytelling, né, que é o Joseph Campbell, que trabalhou, então, esses padrões nas narrativas da mitologia, onde a gente utiliza isso muito. A gente tem uma ferramenta importante nisso, que é a jornada do herói, que ela é completamente, né, mitológica, com arquétipos e tal. Usado em várias áreas, inclusive no coaching, PNL, por aí vai. Exatamente, nos deixou um grande legado o Campbell. E isso vem mais recentemente, então, sendo adaptado para o mundo corporativo. No Brasil, ele é bem mais recente. Eu trabalho em torno de 10, 11 anos com isso, né? Aqui no Rio Grande do Sul, ela tem constituído, né, cada ano, cada vez mais, como uma ferramenta que tem sido procurada. E no Brasil também, tudo a partir mais ou menos dos anos 2000, veio para, então, ser utilizada. Narrativas que vêm também do cinema, né? A gente tem, então, outros autores que adaptaram isso como uma ferramenta para se usar no cinema, e depois isso migra para o campo corporativo. Inclusive, hoje é comprovado pelas neurociências que a contação de histórias, como você falou, as pessoas absorvem muito mais o conteúdo, né? Exatamente. A gente tem isso tanto na neurociência como na própria psicologia cognitiva, né? Onde a gente tem já isso registrado como um trabalho científico, né? Que realmente ela tem essa capacidade de reter conhecimento, né? Então, pode ser usada em diversas áreas, né? Tanto até para sala de aula, para uma apresentação, enfim, né? A gente sabe que tem um efeito muito importante. Legal. E, Adriana, como é que tu linka nas tuas aulas, nos teus cursos, o storytelling e o design thinking? O storytelling, ele pode estar dentro do design thinking como uma parte de ferramenta, porque o design thinking ele trabalha, como ele está ancorado, né? Ele tem alguns princípios básicos, que é a empatia, a colaboração e a experimentação. Ou seja, a gente desenvolve essa inovação, né? A gente trabalha essa solução desse problema em prol de um usuário, de uma pessoa, né? E se trabalha com ferramentas relacionadas à empatia, se constrói persona, se trabalha a história dessa persona, desse usuário, para poder se desenvolver todo o resto, né, da abordagem, centrada no humano. A partir disso, também, a gente vai trabalhar uma geração de ideias e desencadear através da colaboração entre grupos multidisciplinares e trabalhar, por fim, então, a experimentação através de protótipos. Nesse interim, a gente vai estar lançando mão das histórias para construir essa caminhada também. Legal. E a demanda das empresas gaúchas, né? Tu atua mais no Rio Grande do Sul ou em outros estados também? Mais centralizada no Rio Grande do Sul, mas também de vez em quando eu trabalho em outros estados quando sou chamada. Eu tenho parceria com o Sebrae, também trabalhando o produto próprio do storytelling com micro e pequenas empresas, então ando bastante pelo Rio Grande do Sul, trabalhando com micro e pequenos empresários, e a fábrica em si trabalha com qualquer tipo de empresa. E como é que tu está vendo a demanda dessas abordagens pelo empresariado? Graças a Deus vem crescendo, vem crescendo. Bastante a Mas curiosidade. Assim, o pessoal conhece ou tem mais curiosidade de saber o que é? Enfim, em primeiro plano, o conhecimento, né? O que é isso, como eu posso usar, e a partir dali, então, se estabelece um contato para o uso dentro do ambiente corporativo e da identidade de marcas, né? Ela tem começado justamente com essa curiosidade. O que é, como é que eu posso utilizar, né? E daí já começa, então, a gente fazer um trabalho forte dentro das empresas para saber como utilizar e onde utilizar, em que campos dentro da empresa eu posso utilizar. Legal. Adriana, tu me deixou um link muito legal para o próximo bloco,
Nós vamos para um rápido intervalo comercial, lembrando que esse programa tem o patrocínio da Sociedade Gaúcha de Coaching, líder em formações presenciais de coaching desde 2016, celebrando nesse momento a turma 100. E treinamento vivencial, guerreiros não nascem prontos. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Voltamos já já. Chegou a hora da missão número 100. Mais de 2.000 coaches formados com esses diferenciais. 90% da turma é feita por indicações. Líder em formações presenciais no Rio Grande do Sul desde 2016. Turmas com no máximo 25 participantes. Especial Turma 100. Caxias do Sul, Cruz Alta, Santa Maria e Porto Alegre. Siga a SGC nas redes sociais. Ligue para 51999357753 e até lá. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Vem aí. Treinamento vivencial Guerreiros não nascem prontos. Baseado na obra de José Luiz Terron. Venha vivenciar. 3 dias de imersão total. Desperte o guerreiro que há em você. Acesse desperteseuguerreiro.com.br e saiba mais. Voltamos ao programa Business RS de hoje, recebendo a CEO da Fábrica de Histórias, Adriana Galli Velho. Adriana, nós falávamos no bloco anterior do link entre o storytelling, né, a abordagem de design thinking e as marcas. Qual a importância dessas abordagens para as marcas falarem a linguagem correta para o seu público? O storytelling especificamente, ele tem uma adesão muito grande nessa questão da comunicação, em função, obviamente, da gente trabalhar essas narrativas, né? Então, a gente tem uma preocupação muito grande em entender qual é a história que eu devo contar, quais são as histórias importantes que o meu público tem que saber, né? E qual o canal que deve ser utilizado, porque obviamente se eu for, por exemplo, para uma mídia social, eu tenho que ver o tamanho, né, o formato dessa história. A história não precisa ser necessariamente uma história escrita, né, nem falada, ela pode ser através de fotos, um ambiente físico pode passar uma história, então a gente tem N possibilidades trabalhando com storytelling. Na questão das marcas, né, a gente tem isso muito forte e presente porque é o nosso contato direto com o nosso consumidor, com o nosso usuário. Então, a gente tem provavelmente um grau muito forte se a gente conseguir que ele mesmo fale da nossa marca, contando a história dele de conexão com a marca. Isso é um gancho perfeito para fidelização e, inclusive, atração de novos clientes, né? Através do storytelling também a gente pode fazer um trabalho muito forte interno dentro das organizações. E aí utilizar ela como uma importante ferramenta para a gente discutir missão, visão, valores, né? E poder assumir, o funcionário poder assumir essa representação da empresa, né? Com mais vínculo e mais engajamento. Então, ela também dá uma liga muito grande dentro da cultura organizacional. Para contar a trajetória da organização através do storytelling. Da organização, do CEO, dos funcionários, das pessoas, dos clientes, enfim, né, daquele ambiente todo, reproduz... Nossa, a gente não tem noção de quantas histórias acontecem ali diariamente, né? E a gente tem que registrar, tem que criar memória e tem que transmitir essas histórias. Não podem ficar guardadas, né? A gente tem que contar. Então, isso é importante e tem uma coisa legal que eu sempre uso nos cursos, na sala de aula, onde eu vou, que é uma frase do Peter Drucker, né? Que ele diz que a cultura come a estratégia de café da manhã. Ah, verdade. Essa é bem famosa, né? É famosa, né? E ela é muito importante porque a gente precisa primeiro assumir a cultura para depois começar a tratar as estratégias. Então, o storytelling, ele tem esse poder muito feliz de se conectar com a cultura, fazendo com que a gente assuma isso, entenda a cultura e comece a trabalhar por ela dentro das empresas. Perfeito. Adriana, dentro das minhas formações, nós temos uma parte também que trabalha essa questão da oratória, da postura, etc., né? Porque muitos coaches hoje, eles acabam virando palestrantes, enfim. Nós sabemos que isso é um dos maiores medos da humanidade.
né? Como é que tu aborda isso em sala de aula? Como é que os alunos reagem? Como é que as pessoas dentro da empresa reagem? Eu acho que isso tudo é um treino também, né? E a aquisição de confiança da pessoa com relação a isso. Então, o bom é que essas ferramentas vão dando essa amplitude. Por exemplo, o storytelling, trabalhando com comunicação, né, como uma ferramenta de narrativas, ela vai aos poucos te liberando, né, te libertando dessas amarras e te ajustando nesse sentido. E o Design Thinking, como ele é uma ferramenta, uma abordagem, que trabalha toda essa essência da colaboração, de trabalhos em grupo, ela tem esse poder também de trabalhar um grupo mais ágil, mais conectado e que se desprenda um pouco dessa tensão de como é que eu estou agindo, né? Tu já está embrenhado naquela situação criativa. Fica natural. E fica natural. Muito né? legal. Então, elas são feitas justamente para trabalhar a criatividade. E ir aos poucos também desenvolvendo essa competência nas pessoas, porque a gente sabe que hoje em dia ela é a terceira competência mais acessada, mais requisitada, né? O próprio Fórum Econômico Mundial já mapeou essas competências e colocou ela em terceiro plano já, né? Então a gente tem a criatividade sendo solicitada no mundo do trabalho. E as abordagens e as ferramentas criativas ajudam a desenvolver a competência também. Eu acredito que nós vamos ter uma demanda cada vez maior do teu produto justamente devido às questões de disruptura. Com certeza. Como é que tu enxerga essa demanda chegando e tu acredita que vão ter profissionais suficientes no mercado para isso? Ela chega nesse primeiro momento como uma curiosidade, né? Então ela vem devagar, o pessoal querendo conhecer, te procurando, às vezes, para conhecer através de uma palestra, né, ou de uma conversa. E assim que as pessoas enxergam essa necessidade, veem como a ferramenta é importante, né, a partir de apresentação de cases e da própria aquisição, né, disso no mercado de trabalho, os próprios diretores, gestão superior, que precisa ter esse respaldo, sentem a necessidade de encaixar isso dentro do ambiente de trabalho. Então, a gente começa a fazer o trabalho interno de facilitação das pessoas nas empresas. Tu me falava nos bastidores que o Design Thinking ele é uma abordagem. Sim. E dentro dele existem ferramentas. Tu pode citar algumas ferramentas, de que forma isso é usado dentro das organizações, quais os resultados que a organização consegue perceber a partir do uso das ferramentas e da abordagem do Design Thinking? O Design Thinking, como ele tem uma série de ferramentas, ele não é linear, então a gente pode estar acessando essas ferramentas a qualquer momento, de acordo com a necessidade, inclusive corrigindo rotas ao longo do tempo, né? Como ele trabalha com a empatia, a gente tem ferramentas que se deslocam nesse sentido. Então, a gente trabalha com geração de ideias através de brainstormings. É muito comum vocês verem fotos, né, e procurarem na internet, verem aquelas paredes cheias de post-its, né? Então, é uma forma de se trabalhar para poder gerar ideias e poder deslocar essas ideias de uma forma mais ágil, né? Trabalha com mapas de empatia, que é onde a gente vai se colocar no lugar do usuário. Ao mesmo tempo que a gente desenvolve a competência, a gente passa também a entender as necessidades e desejos desses usuários. A gente também continua trabalhando com algumas ferramentas contextuais do mercado de trabalho mais comuns, como as próprias entrevistas quantitativas e qualitativas, a gente não... Ou seja, tu pode ter mesclar. Uma união de técnicas, ferramentas Exatamente. Junto com o Design Thinking. Exatamente. Trabalhar a jornada do usuário, né? Uma série de coisas. E como um dos pilares que eu falei anteriormente é a experimentação, a gente não foge de ter que fazer os protótipos, né? Que o Tim Brown, que é um dos autores do Design Thinking, ele fala que é pensar com as mãos. A gente precisa tirar da cabeça essa imagem das ideias que a gente teve e tentar traduzir de uma forma mais tangível e ver se dá certo. Até porque o adulto ele aprende fazendo, também. né? Também. Exatamente. Muito legal. Adriana, nosso papo está excelente. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já já. Chegou a hora da missão número 100. Mais de 2.000 coaches formados com esses diferenciais. 90% da turma é feita por indicações.
líder em formações presenciais no Rio Grande do Sul desde 2016. Turmas com no máximo 25 participantes. Especial Turma 100, Caxias do Sul, Cruz Alta, Santa Maria e Porto Alegre. Siga a SGC nas redes sociais. Ligue para 51999357753 e até lá. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Vem aí. Treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos, baseado na obra de José Luís Terron. Venha vivenciar 3 dias de imersão total. Desperte o guerreiro que há em você. Acesse desperteseuguerreiro.com.br e saiba mais. Voltamos ao programa Business RS de hoje com Adriana Galli Velho, CEO da Fábrica de Histórias, especialista em Design Thinking e Storytelling. Adriana, nós conversávamos que o Design Thinking ele tem 3 pilares. Tu já citou ao longo da entrevista, mas eu gostaria que tu pontuasse e estendesse um pouco a explicação de cada um. Tá. Então, como ele é uma dessas novas abordagens que trabalham centradas no humano, ele tem o pilar, né? O primeiro pilar é a empatia. Ele trabalha pela colaboração e experimentação. Então, dentro dessa ótica, a gente vai desenvolver a ferramenta sempre pensando no usuário. Te desprende daquilo que tu pensa que é e olha para o usuário e aí tu mapeia todas essas necessidades e desejos que ele tem para que tu possa lá no final entregar uma solução que realmente atenda a essas necessidades e desejos, né, destas pessoas que tu está mapeando. Então, a partir disso, a gente usa algumas ferramentas, como eu falei antes, mapa de empatia, entrevista com o usuário, jornada do usuário, entre outras. A colaboração é que é muito importante que a gente trabalhe em grupo e tenha grupos multidisciplinares, ou seja, dentro de uma empresa, por exemplo, na aplicação do Design Thinking, é extremamente importante que a gente traga pessoas de vários setores, desde o jurídico, né, ao marketing, ao RH, processos, TI, todas as áreas são extremamente importantes que estejam trabalhando juntas nesse grupo multidisciplinar para trazer o seu olhar específico para dentro da abordagem, né, e poder dizer também se aquilo que a gente está desenvolvendo ao longo dessa caminhada, ele realmente vai se aplicar ao mercado ou não. Né? Então, a gente pode fazer esses ajustes. Até porque são especialistas, cada um nas suas caixinhas. Exatamente. Que se traz por uma atividade conjunta e aí vai ter a questão da diversidade que vai ajudar bastante. Né? Exatamente. Imagina tu desenvolvendo ao longo de semanas, né, alguma solução e depois tu apresenta isso e o jurídico diz, não posso fazer porque tem uma lei assim, assado, que não permite que isso seja desenvolvido. Aí todo aquele trabalho que tu teve vai por água abaixo, né? Então, essa parte da colaboração, dos grupos multidisciplinares, ela é muito importante. E, ao mesmo tempo, ela está mexendo com toda a empresa, as pessoas se sentem pertencendo àquele ambiente, ajudando a desenvolver essa solução. E a questão da experimentação, que está aliada, como eu disse antes, aos protótipos, né? É extremamente importante também que se desenvolva, então, fisicamente essa solução, que se tire da cabeça e que se traga ela para um protótipo, uma maquete, enfim, né, que se consiga enxergar e testar a partir dessa solução. O próprio Tim Brown também disse no livro Design Thinking, que a gente tem no Brasil já traduzido, né, que a gente pode fazer um primeiro protótipo de telinhas de aplicativo, por exemplo, em folhinhas de post-its, por exemplo, né, mas que a gente não deixe de fazer isso para ter essa visão, então, mais tridimensional da solução. Né. A outra questão é que a gente tem que trabalhar esses pilares e o próprio Design Thinking dentro de uma concepção de viabilidade, de utilidade e de desejabilidade. A gente fala nessa tríade porque ele tem que ser viável para o negócio, né? Ou seja, financeiramente tem que dar para fazer, né? Tem que ter dinheiro para fazer isso e tem que gerar dinheiro, porque a gente fala nele como uma abordagem que gera inovação, e a inovação é trazer algo ou alguma coisa melhorada para gerar valor, né? Então, ele tem que trabalhar a viabilidade econômica. Em segundo plano, também a gente tem a questão da utilidade, ou seja, tem que ter tecnologia para a gente também
fazer isso, ele tem que ser útil. útil. Não adianta querer inventar uma coisa que ainda não se tem condições de aplicar. Exatamente. E tem que ser útil, né? Ele tem que dar para fazer, né? Exatamente. E a questão, então, também da desejabilidade, obviamente, né? Também para ser inovação tem que ter alguém que queira aquilo para que ele seja jogado no mercado e tenha o público para recepcionar isso. Então, ele está sobre esses 3 aspectos também. Adriana, olha só, quando se fala nessas abordagens, o link com inovação é um link direto. E eu imagino que tu já ouviu muito, eu ouço muito também, que as pessoas dizem que não são criativas, né? Que elas não conseguem ser inovadoras. Qual o teu conceito sobre isso? E uma pessoa, ela aprende a ser inovadora e criativa? Com certeza. É uma disciplina, inclusive, que eu dou na graduação e nas especializações, então eu gosto de chegar já com essa provocação na sala de aula. Diga-se de passagem, deixa eu te interromper para os nossos telespectadores saberem, a Adriana, ela é professora universitária na SPM, na FADERGS, em várias, e está fazendo doutorado também, Sim, né? Estou terminando doutorado na URGS. Legal. Então, é muito interessante porque eu trago essa provocação no início da aula de inovação e trabalho essa questão, assim, vocês se sentem criativos, né? Vocês acham que vocês conseguem trazer inovação para o mercado? E a maioria ainda se constrange, tu enxerga eles assim um pouco acanhados, não, acho que eu não sou. Então, isso é legal para desmistificar. Qualquer um pode ser, inclusive a gente nasce aberto para isso. O que acontece é que a gente vai sendo encaixotado ao longo do tempo. Eu falo muito disso nas minhas aulas também, né, de coaching lá, exatamente. São as famosas crenças limitantes. Exatamente. É aquela questão assim de tu nascer aberto para isso, já começar no maternal ali, no jardim de infância, tu querer desenhar, alguém te diz, a professora diz, desenha um cavalo, né? E tu vai desenhar um cavalo verde, a professora vem do teu lado e diz, não, tu vai ter que mudar, querido, porque o cavalo tem que ser marrom, preto ou branco. Exato. Então a gente já começa a perder. Já está podando ali. Podando ali. E assim vai ao longo da vida. Então o que a gente tem que fazer é o exercício de liberar isso, quebrar esses paradigmas e dá para fazer perfeitamente. Outra coisa importante é que a gente tem aquele mito, né, que as pessoas às vezes desconhecem, que a inovação é só produto e serviço, né? A inovação é processo. A inovação é marketing, a inovação é organizacional, além de produto e serviço, né? A gente tem o amparo do Manual de Oslo que nos diz isso. Então, a gente tem todas as áreas para praticar a inovação, que é legal. A gente pode trazer um método novo para o local de trabalho e está trazendo inovação, né? Então, a gente tem que, primeiro, entender o que é inovação e quais são os tipos de inovação. E a partir daí a gente tem um mundo enorme pela frente. Inclusive eu e a Adriana, nós participamos de um grupo, né, de transformação digital, onde existe essa abordagem do design thinking, do storytelling, justamente para levar para as empresas para poderem trabalhar com isso. Adriana, nós estamos nos encaminhando para o final do programa e nesse momento a gente sempre abre para os nossos convidados, né, darem uma mensagem para os nossos telespectadores, né, tu pode dizer como é que foi teu 2018, como é que tu está enxergando o teu 2019, deixar os teus contatos também, fica totalmente à vontade, o tempo é teu. Então tá, eu agradeço esse convite, acho que é importante também a gente buscar as fontes onde tem, né, onde a gente pode procurar essas ferramentas e abordagens para trabalhar. Então, eu, né, na figura da Fábrica de Histórias, tenho já bastante chão, né, dentro dessas abordagens. Vocês encontram a Fábrica de Histórias dentro do Facebook, como Fábrica de Histórias GI, né, que é de Gestão da Inovação. Eu tenho o WhatsApp também, 51 991 14 6809, onde a gente pode também bater um papo e conversar sobre essas coisas. E, na verdade, assim, o que é importante é justamente isso, né, ter essa curiosidade de, primeiro, então, abordar o que são essas ferramentas de abordagem, onde eu posso encontrá-las e o que elas servem para mim. Não ter medo, né? A gente sabe que a inovação é feita de riscos e erros, né? Até a gente conseguir chegar naquela solução melhor, né? Tanto para a empresa, para as marcas, como para o mercado. Hoje em dia o grande diferencial competitivo, a gente está entrando, né, já está vivendo, né, nessa sexta onda de inovação do Schumpeter, né, que ele dizia que começa em 2020, que é a nossa quarta revolução industrial, que ela está aí, então tanto no mundo digital
quanto ainda no mundo analógico, a gente precisa tomar consciência do que há, né, de mais novo e conhecendo e vendo onde a gente pode se instalar dentro disso. Então, são ferramentas que ajudam, é importante a gente pelo menos conhecer, né, e ver se pode trazer para a empresa. E eu acho que o que eu posso deixar é o seguinte, para diferencial competitivo quanto ao storytelling, tudo é muito igual, né? Dentro da concorrência do mercado, se a gente diz oceano vermelho saturado, o que pode nos diferenciar é que o meu concorrente pode vender o mesmo produto ou o mesmo serviço que eu, mas a história igual ele não tem. Então, ninguém vai clonar a tua história, né? Isso é importante. E dentro da questão do design thinking é que trabalha justamente essa questão de trazer mais criatividade e quebra de paradigmas para dentro da organização. A gente pode pensar em soluções diferentes até mesmo para o ambiente de trabalho a partir disso. Adriana, quero te agradecer demais a tua presença. Acredito que o nosso papo foi muito esclarecedor para o nosso público. Então, muito obrigado. Eu que agradeço, fico à disposição. E a você que nos acompanha, todo domingo um programa inédito às 23h30, com reprises durante a semana. Nosso muito obrigado e vem conosco falar de negócios. Até o próximo programa.